Olá pessoal, iniciando um vídeo hoje, depois de algum tempo fora daqui, fora do meu canal, mas por boas razões, porque estive envolvida em algumas atividades ligadas ao conhecimento, tanto para o meu saber quanto para o saber de outras pessoas. E hoje, um dia muito especial, 11 de agosto, dia do advogado, e vou falar um pouquinho com vocês sobre exatamente isso. A advocacia, a natureza da advocacia, o nosso papel, a nossa função dentro da sociedade e também algumas situações que estão modificando, que estão alterando o trabalho do advogado. Para alguns causando medo, para outros possibilidades. E o primeiro ponto que eu toco é justamente isso. Nós estarmos no medo ou estarmos no amor, nós estarmos vibrando na preocupação ou vibrando na possibilidade, é uma escolha. A advocacia está mudando, sim, como tudo. Nós percebemos que estamos vivendo novas possibilidades, a mentalidade das pessoas está mudando, a vibração das pessoas está mudando, e isso é muito bom. Então, quanto à advocacia, quanto à nossa função, se nós olharmos para a origem, para o nascimento da profissão de advogado, nós até podemos observar que, no fundo, essas mudanças estão fazendo com que a gente faça um caminho de volta à verdadeira natureza, à verdadeira função do advogado. Uma vez que a advocacia surgiu pela necessidade da solução de conflitos, e isso é até hoje, mas quando surgiu a advocacia, os advogados eles eram escolhidos por um conselho entre as pessoas que mais tinham conhecimento, como filósofos, estudiosos, e que tinham maior capacidade de convencimento, maior capacidade da palavra. Mas o papel do advogado era apenas falar do seu cliente, explicar as razões do seu cliente. Não havia tanto embate, não havia tanto conflito. Tanto que o exercício dessa atividade ela não era remunerada inicialmente, porque era uma honra você ser escolhido por um conselho para representar os interesses de alguém na sociedade. Então, era uma honra, era um honor, por isso surge assim os honorários. E o nosso principal papel aqui hoje, com essas mudanças que vem acontecendo na advocacia, é justamente olhar para a nossa função. Em relação a que eu estou na profissão que eu estou, em relação a que eu estou fazendo o que eu faço. Nós sabemos, pelo estudo do pensamento sistêmico, do genograma, das memórias ancestrais, das memórias transgeracionais, que a maioria das pessoas que estão envolvidas com a justiça são pessoas que carregam em seu DNA alguma situação, algum acontecimento relacionado ao equilíbrio, relacionado à justiça. Então, nós estamos aqui para fazer injustiça ou para compensar alguma injustiça que ocorreu na nossa ancestralidade e que hoje nos impulsiona. E quando nós olhamos para isso, nós chegamos à conclusão de que esse movimento em relação ao passado, esse porquê estamos exercendo a profissão de advogado, não nos eleva para o futuro, uma vez que nós estamos fazendo pelos nossos ancestrais. Então, fica aqui a possibilidade de nós transmutarmos, ressignificarmos essa memória para que realmente estejamos dentro do exercício profissional da advocacia por nós, ou em função da justiça, em função da solução dos conflitos. Aí sim, a profissão fica leve,
A profissão fica agradável e fica mais fácil de ser exercida, uma vez que estamos fazendo ela com naturalidade, estamos exercendo essa profissão com realmente uma função e não ligados ou conectados a alguma memória ou alguma necessidade do nosso sistema familiar. E já que o tema hoje é a advocacia, é o exercício profissional da advocacia, vou falar com vocês um pouquinho sobre as minhas experiências profissionais no atendimento através das constelações, no atendimento através do pensamento sistêmico e o que isso interfere no nosso exercício profissional e o quanto a gente vai aprendendo conforme a gente vai exercitando. Muitas pessoas me perguntam como, né? Como utilizar essa ferramenta, muitas pessoas me perguntam como eu sei fazer essas perguntas sistêmicas ou falar essas frases sistêmicas. E eu digo para vocês que esse como não é um código, não é um livro, e é sim o caminhar. É a nossa expansão de consciência, a gente vai despertando as percepções com a meditação, com os encontros, com os cursos, com os congressos e, claro, com o exercitar. Não estou livre de falhas, aprendo muito com os meus colegas, inclusive com alunos também aprendo muito, porque nesse caminho do aprendizado existe uma troca. Eu dou algo que eu tenho de conhecimento e você me devolve com a sua experiência e com o seu conhecimento. E essa semana aconteceu uma coisa muito especial para mim, porque eu fui compartilhar uma experiência num atendimento sistêmico aqui no meu escritório com uma turma que eu dei aula no Rio Grande do Sul. Então a gente tem um grupo no WhatsApp e são vários grupos, né, relacionados a esses alunos e com alguns eu venho compartilhando as minhas experiências. E dentro daquele grupo tinha uma advogada com uma experiência muito bacana em relação às questões que envolvem o Código de Ética e Disciplina da OAB. E aqui fica uma observação muito importante com relação à advocacia com abordagem sistêmica. A gente precisa definir exatamente qual é o nosso papel, qual é a nossa função no exercício profissional da advocacia com essas ferramentas e com esses recursos sistêmicos. Nós sabemos que existe a mediação, nós sabemos que existe a conciliação e então, quando nós estamos imbuídos da intenção de oferecer um método de solução consensual de conflito, que nome isso tem? E isso tem uma importância um tanto quanto relevante, porque existem algumas decisões dos conselhos de ética e disciplina que entendem que o advogado que trabalha para um casal, fazendo mediação com esse casal, caso essa mediação não tenha resultado positivo, ele estaria em tese impedido de atuar no processo litigioso para qualquer uma das partes. Então aqui fica uma preocupação para nós profissionais da advocacia com o uso da abordagem sistêmica. E eu digo isso em relação a quê? Nós, inicialmente, quando estamos intencionados a oferecer esse trabalho, o primeiro passo, claro, é facilitar, com o uso desse método, uma solução pacífica do conflito. Ponto. É isso que nós fazemos. Então, imagine que eu atenda uma pessoa, ofereça essa facilitação, ofereça esse trabalho de, vamos imaginar assim, de conversa, de diálogo, para facilitar a solução do conflito, convidando a outra parte a estar comigo e com o meu cliente, em tese, porque ainda não me contratou, para juntos conseguirmos, então, talvez uma solução que seja boa para as duas partes. Caso essa reunião, caso essa conversa, esse diálogo não seja frutífera, como fica o meu papel como advogada? Se caso uma das partes quiser me contratar para uma ação litigiosa buscando a solução do conflito. Dependendo da forma como você atuar, segundo as decisões do Conselho da OAB, você não pode, você estaria impedido. E aí? Nós ficamos limitados, especialmente os advogados que atuam em comarcas pequenas, com um número reduzido de habitantes. Uma vez que, se você começar a exercitar esse trabalho
de facilitação de acordo, e os acordos começarem a não acontecer tão rápido, porque a gente sabe também que muitas vezes o conflito está a serviço daquele sistema, está a serviço daquelas partes, você acaba não tendo clientes para trabalhar. E o interessante que eu sempre falo, e eu falo também para os alunos, é que o nosso trabalho não é só no pré-processo. Nosso trabalho também auxilia e facilita durante o tramitar, porque nós estamos numa postura sistêmica, nós estamos numa postura de não combate. E isso também cria um campo de vibração, cria uma ressonância que favorece acordos. E aí a gente não poderia atuar nesses processos litigiosos. Então, você pode, através da minha experiência, através desse serviço dessa minha aluna, querida, maravilhosa, Eliana, do Rio Grande do Sul, que nos ofereceu esse olhar, expandiu a nossa consciência para o nosso lugar e para a nossa função. Uma vez que a advocacia com abordagem sistêmica é muito nova no Brasil, né? Então, o que a gente pode fazer? Segundo o Código do Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 3º, é dever de juízes, promotores, advogados, mediadores, facilitarem a solução consensual dos conflitos através do quê? De uma conciliação, de uma mediação ou de outros métodos alternativos de solução de conflito. Então, o atendimento sistêmico, com o uso da abordagem sistêmica, dos recursos e das ferramentas das constelações e outras, são um método e já reconhecido, inclusive, pelos tribunais, com algumas decisões internas, com alguns fóruns e algumas comarcas utilizando, inclusive, o método das constelações como solução consensual de conflito, como ferramenta, como método. Então, você, advogado, pode deixar bem claro que você não faz mediação, que você está fazendo o quê? Você está facilitando uma solução consensual do conflito através de um outro método, segundo está previsto no Código do Processo Civil. Deste modo, você estaria, a princípio, protegido. Por quê? O artigo 18 do Código de Ética da Advocacia, ele diz que caso não haja acordo entre as partes, né, você pode escolher uma das partes para atuar, resguardado, claro, o sigilo profissional. Ou seja, aquilo que as partes revelaram para você nesse atendimento sistêmico, você não pode utilizar como ferramenta ou como prova no eventual processo litigioso. A questão, então, é o cuidado com a forma como você coloca o seu atendimento. Nós, advogados, que utilizamos as constelações, utilizamos o pensamento sistêmico como um outro método de solução de conflito, não fazemos mediação. Nós não somos mediadores, nós não fazemos uma audiência de conciliação. O que nós fazemos é utilizar esta abordagem como um método de solução de conflito, que pode ser oferecido para as duas partes. E já que estamos falando da advocacia, que estamos falando do Dia do Advogado, nada melhor que eu, como profissional da advocacia, como advogada, honrar a minha profissão, honrar as constelações familiares com talvez uma consultoria jurídica, ou quem sabe um parecer jurídico sobre uma questão que vem trazendo um pouco de preocupação para nós, para os profissionais da área da terapia naturalista. Está circulando pelos grupos do WhatsApp, está circulando como post nos feeds de Face, Instagram, uma preocupação com relação a um projeto de lei que tramita no Senado para a regulamentação da profissão do terapeuta naturista. E o que vem vindo é para você linkar no projeto que te leva para o site do Senado e você votar não. Porque esse projeto estaria colocando em risco a atividade de muitos profissionais de exercício de profissional livre. Eu coloco aqui uma observação com relação ao nosso olhar sistêmico para isso. Como diz Bert Hellinger, um olhar mais amplo, olhando não para a árvore, e sim para a floresta. Entra no projeto de lei, dá uma estudada nos artigos do projeto de lei, olhe para a justificativa do projeto de lei
e aí sim faça as suas conclusões pessoais. Eu, particularmente, digo para vocês que eu vejo esse projeto de lei como algo positivo, porque ele justamente visa regulamentar a profissão de terapeuta naturista. E abrange inúmeras profissões, de inúmeros profissionais que vêm sofrendo, às vezes, ataques injustos de profissionais de outras áreas que querem deixar a entender que esses profissionais exercem uma atividade não regulamentada. Então, essa lei visa justamente regulamentar, uma vez que muitas dessas atividades já estão sendo utilizadas no Poder Judiciário, na saúde, nas escolas, na educação e em diversas outras áreas. Então, nada melhor que um projeto de lei que regulamente a nossa atividade, que nos dá mais força para que essas atividades sejam remuneradas. Tanto que as constelações familiares entram no grupo 4 dessas atividades, assim como muitas outras, barra de access, terapia de regressão e hipnoterapia, também entram como atividades naturalistas, e coloca lá que a intenção é regulamentar essas atividades para que sim, os profissionais entrem para o mercado de trabalho com responsabilidade, com conhecimento e com perícia. E isso é muito bom, regular essa atividade, para que os profissionais que querem buscar esse conhecimento para oferecer para o todo, o façam com responsabilidade e com estudo. Claro que alguns artigos estão limitando um pouco a busca desse conhecimento, exigindo umas certas graduações, o que eu acho muito positivo, porque nós já temos universidades que estão oferecendo esses cursos a nível de pós-graduação, a nível de extensão, e quem sabe mais para frente com essa lei, nós teremos uma faculdade, teremos uma graduação para quem quiser buscar essa certificação. E aos profissionais que já estão em atividade, o projeto de lei traz em um dos seus artigos que os profissionais que já estão atuando há mais de 3 anos não sofrerão os efeitos dessa lei. Ou seja, não vai retroagir a ponto de tirar o nosso direito adquirido de tantos anos de estudo e tanta experiência nessa atividade. Porque uma coisa é certa, nós estudamos muito, mas o que nos traz perícia no trabalho é a experiência. E tem muitos terapeutas, muitos profissionais que estão atuando há mais de 10, 15, 20 anos, que têm muito mais gabarito, muito mais bagagem, muito mais perícia para atuar que um profissional que saiu da faculdade. E isso é certo, e esses profissionais estão protegidos. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, vamos com calma quando nós recebemos uma notícia, e fica aqui o meu conselho jurídico. Entre no projeto, que é o projeto de lei do Senado. Quem já recebeu o link pode entrar, e quem não recebeu o link, o projeto é o projeto de lei número 174 de 2017. Entra lá no site do Senado e dá uma estudada, porque, claro, esse projeto ainda vai passar por várias câmaras, vai sofrer com certeza algumas emendas, e cabe a nós refletirmos com mais profundidade sobre a intenção desse projeto, sobre os benefícios desse projeto, e aquilo que não for bom para o todo, talvez nós opinarmos para que seja excluído, que seja revisto, melhorado. Termino assim o vídeo de hoje, deixando para você que é advogado e que é terapeuta naturista a minha profunda homenagem, os meus parabéns e desejos de sucesso para você.